a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês um pouquinho sobre Cinderela. Sim, o novo filme da Camila Cabello, que se você não mora embaixo de uma pedra, provavelmente você vai falar. É o novo destaque aí da Amazon Prime desse mês. É o mais novo filme aí pra alegrar, né, a galera que tava com saudade desses filminhos meio água com açúcar, sessão da tarde. A gente tem a Camila Cabello aí como a nossa protagonista, a Cinderela, que é um filme que já viu milhares de outras adaptações no cinema antes. Não é a primeira vez que a gente tem esse personagem aí feito em forma de live action. E a gente veio dar um pouco da nossa opinião, um pouco também de um olhar um pouco mais clínico e crítico do que funcionou e o que talvez não tenha funcionado tão bem pra esse filme. Fica até o final, vai ter um pouquinho de spoilers, obviamente, Sim, né? A gente não vai... Até porque não tem nem como arruinar esse filme, porque é uma batida meio clichê que todo mundo já sabe onde vai dar. Sim, tem algumas coisas que mudam de cada filme e outro, mas o geral da história todo mundo já conhece, que é a história da Cinderela. A história da Cinderela não tem muito como mudar as grandes batidas que acontecem nessa história, né, gente? Mas fica até o final pra vocês entenderem o que pra gente funcionou e o que não. E se você já caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like e deixa o seu comentário, por favor. Sim, gente, engajamento é muito importante pro YouTube e vocês ajudam muito a gente comentando. E também vai seguir a gente nas redes sociais ao lado, Instagram, nossos Instagrams pessoais, Twitter, TikTok, tudo. A gente é muito legal por lá também. Na nova e ousada abordagem musical da história tradicional que o público conhece, Cinderela é uma jovem ambiciosa cujos sonhos são maiores do que o seu mundo permite. Entretanto, com a ajuda de seu fado madrinho, ela é capaz de perseverar e realizar seus sonhos. O filme é dirigido pela Kay Cannon, que também dirigiu a trilogia de Pitch Perfect, né, que é um filme musical extremamente amado por muita gente, é um filme maravilhoso. E a nova parceria dela com a Amazon com certeza veio aí pra ela conseguir ainda mais manter o nome dela, né, na indústria. A gente tem a Camila Cabello, todo mundo que é fã dela sabe que a Camila, se tem uma coisa que ela é, além de talentosa, é carismática. Então a gente já tava esperando, assim que ela foi escalada, que essa personagem, né, da Cinderela, nessa adaptação seria extremamente carismática. E é isso que a gente tem com a Camila no centro da história, né? Ela é muito engraçada, é uma história muito voltada pra comédia. E nesse plot novo, o plot twist que a gente encontra dentro dessa nova trama, dessa nova rendição de Cinderela, é que a Camila Cabello, ela tá contra as normas impostas pela sociedade para as mulheres da época. Ela quer, sim, vigorar, ganhar dinheiro, ascender socialmente, mas não através do casamento, e sim através do seu próprio esforço. Nessa história, ela é uma estilista em ascensão. Ela sonha com poder trabalhar com vendendo seus designs, seus sketches, tirar do papel aqueles croquês bonitos que ela desenha, né, em forma de vestido. E é muito legal de ver todo esse amor que ela tem, todo esse cuidado que ela tem com essa arte de costurar, de transformar seus vestidos pra vida real, né, de pensar em tecidos e cores. E é basicamente essa nova edição, né, a personalidade da Cinderela que a gente vê com a Camila Cabello, e ela executa esse papel muito bem, né? A gente acha que principalmente para um primeiro trabalho, ela mandou muito bem na atuação. Sim. Ela é extremamente carismática, ela entregava cenas tanto de humor quanto cenas mais dramáticas. Eu acho que ela arrasou, ela é um dos pontos altos desse filme. Com certeza, acreditamos que obviamente ela é uma atriz estreante, dá pra perceber isso em detrimento de outras atrizes que já fizeram a Cinderela, que são experientes, mas a gente acha que por todo o histórico dela ser, na verdade, mais conhecida por cantora do que como atriz, ela foi super bem, ela de fato um dos pontos altos do filme, sim. Uma outra coisa também que diferencia muito nesse filme, que a gente achou assim muito acertado, é a relação da Ella, personagem principal, com suas irmãs de criação. A gente sempre vê em todas as reedições de Cinderela, até porque no original também é assim, uma grande rivalidade entre a Cinderela e as duas filhas da madrasta. As duas filhas são sempre muito más com a Cinderela, tem sempre essa rivalidade, elas querem estragar a vida dela. E nesse filme a gente não vê isso. Nesse filme a gente vê que a relação delas é até amigável. Sim. Elas se dão bem até certo ponto, não são sabe? melhores amigas, mas assim, o possível atrito que possa surgir entre as três é mais por conta da mãe e as meninas se espelharem na mãe, do que propriamente as três não se dão herói e elas são inimigas. A gente achou que foi até um frescor, assim, porque não condiz com os tempos que a gente tá vivendo agora. A gente não tá vivendo num lugar onde a gente necessita de rivalidade feminina, ou essa coisa sempre aí sendo retratada nos filmes. Eu acho que lógico que a gente tem que manter a essência da coisa. Qual que é a essência de tudo? A Cinderela não pode ir ao baile. Exato. Então, algum empecilho tem que haver dentro da família da Cinderela, mas não necessariamente no relacionamento do dia a dia. Então a gente achou isso legal também. E além de tudo, bem sutil. Não é uma coisa também que eles quiseram mostrar que as três eram melhores amigas. É sutil, tava ali, é uma relação saudável. E um outro destaque que a gente precisa comentar aqui também é a Idina Menzel vindo interpretar a madrasta da Cinderela, né? Vivian, o nome dela. E ela veio mais uma vez mostrar que, assim, ela é uma das grandes vozes dessa geração, principalmente quando se trata de musicais. Sim. A voz dessa mulher é maravilhosa, ela única. entrega em toda a performance que ela apresenta. E ela deu o toque dela pra madrasta, que ficou sensacional. Além de que
Uma coisa que a gente gostou muito também foi que o filme dá mais uma profundidade pra madrasta. Ela não é simplesmente má por ser má. Sim. Ela não impede a Cinderela de fazer as coisas simplesmente porque ela é má. Não, ela tem um passado, ela tem um porquê de fazer essas coisas, sabe? Ela sentiu na pele o que é ser uma mulher com sonhos em um mundo, né, regado do patriarcado. Então ela meio que quer impedir a Cinderela de passar, quebrar a cara da mesma forma. Passou. Sim. Exatamente. Então a gente achou que isso deu um pouco mais de profundidade pra um personagem que era simplesmente má por ser má. Preto no branco demais sempre foi em todas as adaptações de Cinderela pro cinema. E dessa vez a gente vê uma pessoa cinza, com camadas. Sim. Então, apesar até das falhas no script, que não é um script perfeito, mas a gente achou que pelo menos a história da madrasta em si é uma das mais profundas. A gente gostou do fato de que ela tem um motivo para ser má. Ela não é má apenas por bel prazer, pra maltratar a orfanzinha. Não condiz com o tom feminista que a história tem. Um dos destaques também é o Billy Porter, que ele faz aí a fada madrinha ou fado madrinho. É maravilhoso. A cena que ele tem, né, transformando os ratinhos em vassalos e dando pra Cinderela o seu vestido, é de muito carisma. Os dois têm uma química muito legal em cena. A nossa tristeza é que o Billy Porter, ele é subutilizado. Ele só aparece literalmente na hora de conceder os desejos da Cinderela e depois ele não é mais utilizado na trama. Sim, ele é tão talentoso e foi tão interessante, foi tão incrível a parte dele na trama que a gente esperava que ele fosse usado um pouquinho mais. A gente sabe que a fada madrinha aparece apenas naquele momento, mas a gente sentiu que foi um pouco subutilizado, que foi um talento um pouco desperdiçado só pra aquela cena, sabe? Poderia ter dado mais um outro jeito, já tiveram tantas mudanças nesse roteiro pra deixar uma coisa um pouco mais original do que a gente tá acostumado com a Cinderela, que a subutilização dele foi um ponto que nos deixou pra baixo, mas a aparição do Billy Porter, como a gente já esperava, serviu tudo que a gente queria. E a gente precisa falar das músicas também, né? Afinal, é um musical o filme. As músicas, ao mesmo tempo que são um ponto forte pro filme, também são um ponto fraco. Por quê? As músicas são muito boas. As releituras que eles fazem de músicas que já existem e as originais também são muito boas. São arranjos músicas bem feitos. Arranjos muito bem feitos que contam muito da história. E as músicas que eles pegam que já existem sempre estão ali, inseridas no contexto da história, não são simplesmente jogadas. Sim. O problema todo é a performance. Sim. O problema é quando a gente vê as músicas na tela, né? O que tá acontecendo, o que eles colocam pra acontecer na tela. A gente achou que as coreografias foram um pouco genéricas, né? Sem alma, né? Sem alma, não tinha muita alma nas performances. Faltou um pouco isso também. Os figurinos, mesmo sendo aquela coisa colorida e instigante, não era uma coisa que te deixava totalmente preso na performance. Então a gente sente que faltou alguma coisa ali, faltou sabe? alguma característica pra quando a gente visse uma cena isolada desse filme, a gente reconhecer na hora que era Cinderela, rendição da Camila Cabello e tal. Não tem isso. É um filme que eu acho que daqui a 10 anos essas partes vão ser esquecíveis. A gente achou que a seleção de músicas foi excelente, muito bem acertada pra casar com a história, de músicas que já existem, inclusive as músicas originais muito boas também. Mas a forma como as cenas foram dirigidas foi bastante sem alma, rasa. Não se torna um filme memorável, principalmente por ser um musical, deveria ter mais alma, mais cor, mais originalidade. Faltou isso demais pra nós. Um outro problema também foram os ratos, gente. Nossa, porque que CGI podre, gente. Gente, o CGI não foi bem feito. Você não precisa ser especialista em efeitos especiais pra ver que o negócio não foi assim muito bem desenvolvido, porque dói o olho um pouco quando eles aparecem da primeira vez. A gente fica tipo, meio, pera, o que tá acontecendo? Calma, são os ratos, tá bom. Ficou uma coisa até caricata, ficou até ridículo, mas os dubladores, as pessoas que estavam dando alma aos ratinhos na hora que viram homens, eram atores tão carismáticos. A gente tinha pessoas como James Corden entre esse trio de atores, que eles tinham uma química legal entre si. O diálogo que deram pra eles enquanto eles estavam ali vivendo enquanto humanos naquelas horas do baile foi muito bem executado. Então a gente esquece até por um segundo o tanto que foi ruim o CGI, mas pelo amor de Deus, que coisa barata. Foi assim. Gente, o CGI foi horrível. Felizmente os três salvaram a história dos ratos de ser um total fiasco. Mas, cara, eu acho que se a gente for falar o que a gente menos gostou nesse filme, é o príncipe. O personagem do príncipe. O ator em si não é o problema. Não é o problema. A gente até achou que ele era bem jovial, bem másculo e doce. Sim, carismático. O que a história se propõe a nos mostrar são personagens carismáticos em um mundo encantado, contando uma história de uma forma diferente que a gente já conhece. Mas o personagem dele, não sei quem que foi a pessoa responsável por escrever a espinha dorsal do personagem no roteiro. Dele. O arco desse personagem foi muito mal executado. Ele voltava no próprio arco a cada cena. Sim, ele era muito incoerente. Muito inconstante. Ao mesmo momento em que ele era um cara revoltado, progressista, que não queria casar se não fosse por amor, ele era machista, achava que a Ella, quando casasse com ele, não poderia trabalhar. Não ia funcionar, ele não queria escrever uma história diferente pra eles enquanto casal. Sendo que ele tava querendo escrever uma história diferente pra ele enquanto pessoa desde o início do filme. Não dá pra entender, assim.
todas as inconsistências do personagem principal, porque ele e a ela são os personagens principais da trama. Se um não funciona, nenhuma parte da história vai funcionar. E querendo ou não, o núcleo dele é um núcleo principal. Tipo, a gente não conhece só ele, a gente conhece toda a família dele, os pais, a irmã, os amigos. A vida no palácio do príncipe é tão importante quanto a vida da ela dentro da casa dela. E geralmente não é assim nas outras edições de Cinderela. A gente só vê o príncipe na hora do baile, ou na hora que ele tem algum encontro com ela. Geralmente são leituras do príncipe um pouco mais rasas. Por esse príncipe ter sido mais profundo e ser tão protagonista quanto a ela era, a gente esperava que fosse ser melhor desenvolvido o arco dele, mas era aquela coisa, uma constante dualidade entre ele mesmo voltar com o arco dele. Dava uma cena e ele já voltava atrás do que aquilo que a gente estava vendo enquanto personagem de progressão natural. Ele queria casar por amor e com uma cena ele se apaixona por ela. É muito incoerente com o que ele estava pregando e brigando com a família dele. Exatamente. E isso, infelizmente, leva ao quê? Ao casal, né? Ao desenvolvimento do romance ter sido fraco. Muito fraco. Porque a gente sabe que a relação da ela e do príncipe, né? Do Robert, é a relação principal do filme. A gente tem que comprar a relação dos... A gente tem que acreditar que eles estão apaixonados um pelo outro, mas infelizmente isso não acontece no filme. Não. Porque o desenvolvimento do casal não foi feito de uma forma crível. Ele se apaixona por ela simplesmente por ver ela falando uma piada à distância. E ele já quer dar tudo pra ela. E no baile ele só tem olhos pra ela, sendo que ele era adamantemente contra o casamento. Isso poderia ser mudado com algumas cenas a mais, sabe? Alguns diálogos diferentes. Alguns diálogos diferentes. Às vezes eles... Realmente mais 2 cenas, os dois se encontrando. Às vezes ele vendo os desenhos dela e entendendo, né? Por que ela gosta tanto disso. Ou entendendo um pouco mais do lado dela. Fazer os dois se conhecerem mais. A gente vê os dois se apaixonando pra aí quando chegasse na cena do baile. E eles cantarem Perfect do Ed Sheeran juntos. Seria uma cena muito mais impactante. Seria A gente sentiria... muito maior, né? A gente sentiria, meu Deus, realmente esses dois estão apaixonados. A gente acompanhou essa história, a gente viu eles se apaixonando, eles se amam mesmo. Só que, infelizmente, como eles só tiveram 2 cenas juntos antes do baile, sendo que uma eles não têm nem contato com o outro. E cenas muito apressadas e muito jogadas e muito forçadas. Na hora que a gente chegou, tipo assim, tá, a gente já imaginava que ele fosse gostar dela mesmo, ele gostou dela à distância com ela fazendo uma piada. E toda decisão que a gente não gosta parte dele. Porque até que o direcionamento da ela é um direcionamento que a gente acha coerente. Sim. O problema todo tá em volta da storyline do príncipe e do palácio e do romance. Então, assim, a gente acha que com algumas cenas, o problema de todo esse filme é que a gente acha que a direção foi fraca. Sim. Tanto nas cenas, né, do musical, nas sequências de dança, de música, de canto, quanto na história do palácio, que a gente achou que foi mal desenvolvida, quanto na história do príncipe, quanto no romance apressado. Mas, no final das contas, não é um filme ruim. Não são 2 horas da sua vida desperdiçadas. Meu Deus, eu nunca mais vou ter essas 2 horas da minha vida. Não, é um filme que cumpre com o papel dele de te entreter por 2 horas. A proposta não é ganhar Oscars, a proposta é dar alegria pra quem estiver vendo ali por 2 horas e pouquinho. Então, você vai rir, você vai se entreter, você vai cantar as músicas com as músicas que você já conhece, porque são músicas que já existem. Muito populares, né? Muito populares, todo mundo conhece. Você vai sentir ali, você vai se envolver com a história. Então não é um filme ruim. É só um filme que, com algumas mudanças feitas, ele poderia ter sido inesquecível, incrível, maravilhoso, excelente. O problema é que, do jeito que está, ele se torna um filme esquecível. Não funcionou pra longo prazo, assim. A gente não vai lembrar desse filme como um dos grandes filmes da Cinderela. Vai continuar sendo live action da Disney e a Hilary Duff. Exato. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa review. Comenta aqui embaixo o que funcionou pra você, o que não funcionou pra você, caso você não tenha gostado de algo. Se inscreve no canal, vai seguir a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Tchau.